cada problema existe uma solução. O vazio é um profundo sentimento de que algo está faltando, independentemente de raça, cultura, nacionalidade, classe social ou gênero. Essa condição está associada ao desânimo, à ansiedade, a transtornos emocionais e à depressão. Ainda há quem não perceba que está envolvido em situações como essa, ou, o que é ainda pior, não tenha ideia de como se livrar desse sentimento. Uma publicação recente do humorista e youtuber Whindersson Nunes em uma rede social chamou a atenção dos internautas e da mídia em geral. Em um longo desabafo, ele confessou ter tentado tirar a própria vida e ainda revelou ter sofrido abuso aos 6 anos de idade. Contudo, o Whindersson Nunes usou o relato para contar sobre seus momentos de reflexão após a tentativa de suicídio. Ele garante que naquele dia não estava triste, era um dia normal, mas estava indignado com algumas notícias. O youtuber explicou que o acontecimento foi em um momento conturbado. Mas eu estava numa época da minha mente que foi um purgatório. Já era depois da época de drogas. E continuou. Eu tinha feito umas viagens, vi muita coisa ruim. E como muita gente, eu passei a odiar a terra e a viver. O vazio interior leva muitos a uma vida sem propósito, sem motivação para continuar. Poucos se abrem sobre isso, pois a sociedade tende a julgar e isolar pessoas que não parecem felizes. A maioria tenta preencher esse vazio com experiências passageiras, como álcool, festas, entretenimento, viagens, drogas, fama, dinheiro. Buraco no coração. Assim descreveu a cantora Shakira em uma entrevista recente sobre o processo do fim de sua relação com o jogador Gerard Piqué. O sofrimento que senti foi provavelmente o maior que já experimentei em toda a minha vida. Às vezes, me impediu de funcionar. E acrescentou: parecia que alguém tinha feito um buraco no meu peito. A sensação foi tão real, quase física. Eu senti fisicamente como se tivesse um buraco no peito e que as pessoas pudessem ver através de mim. Nem mesmo a fama, posição social elevada, frequentes viagens, fortuna acumulada e outras distrações aparentemente compensatórias conseguem preencher o profundo vazio que muitas pessoas ainda vivenciam. Esses elementos externos, frequentemente admirados e desejados por tantos, podem oferecer um alívio momentâneo, mas apenas mascaram as batalhas internas que até mesmo os mais privilegiados podem enfrentar. O sertanejo Zé Neto desabafou durante um show sobre problemas do passado, do presente e sua saúde mental. Chorando, o cantor chamou a mãe ao palco, relembrou a infância pobre, agradeceu a mãe pelo apoio ao longo da vida e refletiu alegando ter batido saudade da época em que ele não tinha nada. O cantor disse achar que eram mais felizes do que hoje. Zé Neto já assumiu publicamente que no passado foi diagnosticado com depressão e que na época, para preencher o vazio que o afligia, desenvolveu vício em álcool. Atualmente, o sertanejo diz estar sóbrio, cuidando melhor de sua saúde mental. Os relatos destacados nesta matéria não são exclusivos de celebridades. Eles refletem uma realidade comum a muitas pessoas. Diante disso, surge a questão: como preencher esse vazio? Você percebeu nessa matéria como muitas pessoas têm estado vazias, angustiadas? Infelizmente, isso tem sido cada vez mais comum nos dias atuais. Não são poucas as pessoas que já tentaram em tantas portas, em tantos lugares, uma solução e não têm encontrado essa solução. Talvez você que nos vê nesse momento, esse vazio está em você. Você já não dorme às noites, você já não tem mais alegria, você tem talvez até
uma boa condição, você realizou aquilo que a maioria diria, é tudo que eu preciso. Você tem isso e você percebe que nada tem lhe preenchido. Se você quiser a nossa ajuda, nós estamos aqui prontos e esse programa estará dedicado a ajudar você que está sofrendo e está desesperado. Pastor Alex, não são poucas as pessoas que estão vivendo esse drama, esse trauma e precisam de uma saída, precisam de uma solução. E não foi acaso que ela está assistindo agora esta programação. Hoje chegou a solução para a tua vida. Entre em contato conosco no SOS Espiritual. Primeiro, se você quiser mandar mensagem pelo nosso WhatsApp, sendo texto de mensagem ou áudio de mensagem, 201-757-7665 é o nosso WhatsApp. E a nossa linha de ajuda também está aberta para você fazer uma ligação para nós. 1-800-890-3005. E você pode aproveitar, porque há muitas pessoas, talvez, que estão agora nos assistindo, que você tem um familiar que não está nos Estados Unidos. E você sabe que ele tem enfrentado sérios e grandes problemas na sua vida. Então você pode enviar para ele este número de WhatsApp. De qualquer parte do mundo, onde quer que ele esteja, ele pode fazer contato conosco. O SOS Espiritual é um atendimento completamente gratuito. Você pode fazer contato conosco e, sem sombra de dúvidas, você será alcançado, você será ajudado. O SOS Espiritual está aqui para auxiliar você. Você tem tudo, mas sente que não tem nada? Rodeado de pessoas, mas se sente sozinho? Existe um vazio, um buraco na alma, que nada neste mundo consegue preencher. Esse vazio pode ser sinal de uma ferida espiritual, algo que está bloqueando sua paz, sua alegria, sua essência. É hora de buscar ajuda. SOS Espiritual. A avaliação espiritual é grátis. Ligue para 1-800-890-3005 ou envie mensagem pelo WhatsApp 201-757-7665. Não aceite viver incompleto a plenitude que sua alma busca. Quando o vazio chega na vida de uma pessoa e ela se depara com os problemas que afetam o interior dela, para cada problema existe uma solução, né? A gente tem uma dor de cabeça, toma um remédio para dor de cabeça. Tem uma dor nas pernas, toma um remédio para dor nas pernas. Tem médico, tem especialista, tem pessoas, tem lugares. Mas quando o problema está aliado à alma de uma pessoa, a quem ela vai recorrer? Porque o problema é invisível. Dessa forma, um remédio físico também fará com que você, que está me vendo, nos vendo agora, você consegue compreender que não vai atingir o invisível. Porque o problema é mais profundo do que onde o remédio pode alcançar. Quando uma pessoa carrega uma situação difícil, pastor Alex, infelizmente elas tentam buscar a saída ou ajuda da mesma forma em que ela busca, repito, para uma dor de cabeça, uma dor no corpo, uma dor física. Mas quando o problema está aliado à alma desta pessoa, ela vai até em lugares e o problema está aí. Ela não consegue preencher. E ninguém consegue dar um remédio ou uma fórmula secreta que vai tirar esse vazio de dentro dela. Esse tem sido o trauma de muitas pessoas. E para você que está vazio, você tem que entender isso. Que esse problema que você enfrenta, esse vazio que está dentro de você, só se resolve através de uma forma, que é o poder de Deus, entrando na vida dessa pessoa e fazendo a mudança. Ela já tentou de várias formas fisicamente, mas se ela usar as forças espirituais, há sim uma solução. E o que você tem que entender é que por detrás desta dor que você está vivendo, que você está sentindo, existem energias espirituais. Então são males causadores desta perturbação que você tem, dessa situação que você se vê, que você se encontra agora, são espíritos. Enquanto esses espíritos estiverem soltos na sua vida, não tem o que fazer. O sofrimento é por aí, é daí para pior. Você precisa colocar um basta nessa situação. Primeiro passo é fazendo contato conosco aqui através do nosso SOS Espiritual. Em falar nisso, nós temos pessoas que já estão a nos escrever e nós vamos aqui orientar. Temos aqui o Vicente, ele diz assim: minha mãe faleceu recentemente, estou sentindo um vazio profundo e uma angústia sem fim.
peço muito suas orações. Ô Vicente, a dor, ela existe, natural, né? É natural. O problema é quando isso não acaba. Você fala recente, mas não fala o tempo, né? Nós não conseguimos entender o tempo. Bem, se é recente, não é tão anormal que você esteja tendo um vazio, uma falta dela. Mas se esse recente que você diz já tem alguns meses ou talvez anos, isso já não é normal. Isso, o mal se aproveitou de um momento difícil que você viveu e ele está alimentando este problema que você está vivendo. Vicente, se você quer a nossa ajuda, já prepara o copo com água. Daqui a pouco nós vamos fazer a prece milagrosa, a oração de fé por todos que precisam. Pastor Alex, o senhor tem nomes para oração? Eu tenho aqui a Larissa que pede restauração completa para a vida dela, porque a vida dela está totalmente sem rumo. Nós vamos orar por você, Larissa. A solução chegou para sua casa. Nós temos aqui a senhora Panega, não sei se eu falei certo, né? Ela pede libertação dos vícios e para ela, né, e do seu primo Alexandre, para serem livres desse vício. E também nós temos aqui a Helena, que pede socorro, pois ela está em aflição. E esses nomes, todos esses nomes serão ajudados. E você pode entrar em contato conosco no SOS Espiritual. E nós vamos conhecer agora a história da Shirley. Ela também tinha um vazio na alma. E o vazio na alma da Shirley levou ela ao extremo. O texto diz assim, palavras dela: me enchia de remédios e pessoas, mas por dentro continuava vazia. Porque é o que falamos aqui desde o princípio. Quando o problema está aliado à sua alma, não tem o que fazer. O que você precisa entender é que você precisa buscar da maneira certa. A Shirley, depois de muito buscar ajuda em forma física, entendeu que o problema não estava na ausência de pessoas ou na presença de pessoas e nem no remédio, mas sim em Deus. Vamos conhecer a história dela, já voltamos. Eu passei em médicos, tomava calmantes e não resolvia. A dor continuava ali, o vazio continuava ali, a tristeza continuava ali, a ansiedade, a depressão, a vontade de sumir continuava ali. Eu queria ser feliz, né? Minha mãe não era feliz com meu pai, então eu falava, poxa, eu quero ser feliz. Então eu busquei em uma pessoa que eu acreditava que ia acrescentar, que eu de fato ia ser feliz, né? Ia preencher esse vazio que eu tinha. Então eu comecei a namorar, eu entrei de cabeça nesse relacionamento e com o passar do tempo foi se tornando um relacionamento abusivo. Abusivo ao ponto dele me deixar presa dentro de casa, tipo, hoje você não vai sair, hoje você vai ficar aqui e a gente vai fazer alguma coisa aqui. O tempo foi passando, meses foi passando. Um dia eu saí, falei, não, eu vou embora. E nisso ele falou, eu vou arrebentar você. Poxa, aquela pessoa que eu achava que ia preencher esse vazio, me fazer feliz, estava me ameaçando. Com o fim do relacionamento veio a depressão. E assim, há alguns dias os pensamentos eram, acaba com tudo. Tá vendo? Você não vai ser feliz nunca. Olha o que aconteceu com quem você estava. Por que você não acaba com tudo? Era o que vinha na minha cabeça o tempo todo. Tinha dias que eu conseguia controlar. Tinha outros que passava além do que eu imaginava. E quando eu pensava que não, eu tinha uma crise, que era a crise de ansiedade. Ansiedade, crise de pânico, ao ponto de estar trabalhando, estar sentada lá na minha mesa de trabalho e parece que meus olhos escureceram. E aí eu não lembro de nada, eu lembro de estar na enfermaria. Ali acontecia a crise de pânico, depois as pessoas me relatavam que eu começava a bater nas coisas, que eu surtava e eu não me lembrava. E depois vinha a ansiedade. Com isso, eu passei em médicos, tomava calmantes e não resolvia. A dor continuava ali, o vazio continuava ali, a tristeza continuava ali, a ansiedade, a depressão, a vontade de sumir continuava ali. Com tudo que eu passei, eu me senti inferior. Já que eu não pude ser amada por alguém, eu me sentia a pior pessoa do mundo. Né? Eu achava que, para mim, a história para mim não ia ter um final feliz.
Eu vivi assim mais de 20 anos, com esse vazio, com essa tristeza, com essa vontade de sumir, com essa angústia, com esse peso. Falava para mim fumar, eu fumava, falava para mim beber, eu bebia, falava para eu sair com mulheres, eu saía, com homens também, e assim eu vivia. Né? Eu ficava buscando isso. Poxa, eu preciso fazer alguma coisa para tirar essa dor do relacionamento anterior. Eu não me completava. Eu não conseguia me achar em nada. Eu não me completava nisso. Um dia, a pessoa que eu mais odiava na vida, que era o meu pai, me fez um convite de ir para a Igreja Universal. A gente sabe o que é adequado ou não para um ambiente. Eu peguei a minha pior roupa, coloquei ali para pirraçar ele e fui. Quando eu cheguei na Igreja Universal, tinha umas pessoas andando nos corredores, me falaram, seja bem-vinda, tudo. Eu sentei ali no terceiro banco e ali eu fiquei, a reunião toda. Não levantei, não orei, fiquei sentada. Naquele dia foi falado de perdão e foi falado de cura. E eu precisava da cura. Eu precisava ser livre daquela depressão, eu precisava ser livre daquela angústia. Eu precisava ser livre da insônia. Porque quando meu pai fez o convite, fazia 3 dias que eu não dormia. E eu criei naquilo que ele falou. Naquela noite eu dormi. Mesmo com o ódio do meu pai, mesmo indo para provocar ele, ali eu tive um sinal. Uma coisa que me chamou muito a atenção foi a mudança do meu pai. Ele realmente ouvia a palavra e colocava ela em prática. Ele não era mais aquela pessoa mentirosa, traidora. Não, eu via a diferença nele. E eu pensei, poxa, eu preciso ter isso também. Eu preciso ser uma nova pessoa, assim como ele é. Se para ele teve jeito, para ele que traiu, que fez tudo errado, que mentiu, que enganou todo mundo, Deus deu chance para ele, por que ele não daria para mim? Eu descobri que para ser completa não faltava algo, faltava alguém, que era Deus. Foi aí que eu comecei a minha busca. E ali eu fui orando, fui entendendo a palavra, fui aprendendo a obedecer, porque não é só ouvir, é praticar aquilo que você ouve. Fui deixando para trás tudo aquilo que eu fazia, né, os vícios, as bebidas, as amizades, fui deixando tudo. Até que um dia eu me preparei para ir para a reunião. Eu não fui de qualquer jeito, eu de fato me preparei. E nessa reunião me entreguei, eu tirei tudo de mim. Eu já tinha perdoado, eu já tinha aberto mão de tudo que eu tinha que abrir. E naquele dia eu senti a paz que eu nunca senti na minha vida. Eu senti uma alegria tão grande. Na hora, eu procurei o vazio e eu não encontrei. Era algo tão simples e como eu não tinha enxergado? Como que eu não tinha visto o que Deus podia fazer? Na minha entrega, Deus entregou tudo dele, que era o Espírito Santo. E hoje eu sou feliz de verdade. Hoje eu tenho paz, hoje eu tenho alegria, hoje eu não tenho mais o vazio que eu tinha. Hoje eu sorrio com os olhos. Se do lado de dentro eu fui completa, do lado de fora não poderia ser diferente. Eu me casei, sou feliz de verdade no meu relacionamento, no meu casamento. Meu pai é meu melhor amigo, meu parceiro, tenho meu esposo, tenho minha mãe, minhas irmãs, que nós somos próximos, nós fazemos tudo juntos. Hoje, aquilo que eu vivia, eu falo para as pessoas que hoje tem jeito, porque para mim teve. E assim como eu vivia com esse vazio, e talvez você viva, eu te deixo esse convite para estar no dia 23 de junho, o dia do fim do vazio, no Templo de Salomão, numa Universal mais próxima de você. Nunca uma imagem representou de forma tão clara a condição de uma pessoa que sofre com o vazio interior. Melancholy é uma famosa escultura que retrata uma pessoa olhando para o seu interior e se deparando com um vazio, não encontrando o que preencha. E esse enorme buraco no meio dessa escultura é um exemplo preciso do que é não encontrar sentido na vida.
de quem, mesmo tendo tudo do lado de fora, não consegue estar feliz dentro de si. Retrato de que falta algo que venha preencher o interior. E talvez esta imagem seja exatamente o que você está sentindo agora. Você pode encontrar o que definitivamente irá preencher o seu interior e transformar sua vida. Vem na Grande Desmanche Espiritual nesta sexta-feira, às 8, 10, 4 e principalmente às 7:30 da noite, na 51 St. Francis Street, Newark, New Jersey. E em todas as igrejas Universal. Acesse universal.org/localizar e encontre uma mais próxima de você. Contra fatos não há argumentos, e aí você pode entender que o que Deus fez na vida da Shirley, Deus também quer fazer acontecer na sua vida. Você viu o final da vida dela? Sinceramente, qual era a esperança que a Shirley teria de sobreviver diante de um problema tão grave dentro dela? Tão grave. Um problema tão difícil dentro dela, que é o que tem acontecido com tantas pessoas. É interessante a gente entender isso. Eu tenho aqui uma pessoa muito conhecida, Robbie Williams, que aqui conta até um resumo do que aconteceu. Você conhece, todos conhecem o que aconteceu. Diz assim, um comediante que tinha o objetivo de fazer os outros rirem, se matou por enforcamento após lutar contra a depressão profunda. Nós não estamos aqui para condená-lo, não. Claro que não. E nem dizer, olha, é fraco ou forte. Não, não é isso. Nós estamos aqui para mostrar, pode deixar. Nós estamos aqui para mostrar para você que o final da sua história ele pode ser diferente. E pastor Alex, o poder está na mão dessa pessoa. Ela decide como vai ser o final. A gente tem a história da Shirley, a gente tem a história do Robbie Williams, infelizmente não com alegria, pelo contrário, um excelente pastor Alex, artista, um ator, né? Só conhecemos, excelente, mas que infelizmente não optou pela fé para lutar. Assim, nós temos o conhecimento profundo disso, mas acreditamos que faltou ali talvez a fé, que é o que essa pessoa talvez já foi em psiquiatra, psicanalista, já foi em psicólogos, em tudo que ninguém resolve o problema dela, está faltando ela buscar em Deus também. Por isso que ela tem que fazer a parte dela, né? Não adianta ela chorar, não adianta ela ficar triste, ficando em casa, preso dentro de casa, achando que vai resolver uma coisa. O que ela tem que fazer é algo diferente, né? Se a pessoa quer diferença, ela tem que fazer coisas diferentes. Então, e é exatamente isso. O poder está na sua mão. Então nós temos aí duas histórias. A história dele, a história da Shirley. E o que você quer? Você que tem que tomar essa decisão. Se você quer a nossa ajuda, sexta-feira agora nós estaremos realizando um grande movimento de fé chamado Desmanche Espiritual. E nós estaremos fazendo este trabalho aqui por todas as pessoas que estão desesperadas. Você que diz assim, eu não suporto mais, eu não aguento mais, o vazio dentro de mim ele é muito grande e eu preciso de um socorro, eu preciso de ajuda. Vocês podem me ajudar? Não só podemos, como queremos e vamos te ajudar. Vamos te socorrer. Sexta-feira agora você está convidado a estar conosco aqui na 51 St. Francis Street, aqui em Newark, New Jersey. Você é o nosso convidado especial. Os horários tem aqui também na sua tela, 8, 10, 4 e principalmente 7h30 da noite. Neste movimento forte de fé, nós estaremos lutando por você, lutando em seu favor, e esta condição, esta situação, ela vai mudar, tá bom? Você que deseja ajuda, pastor, talvez você diga assim, eu não moro em New Jersey, o que eu faço? O número que está aí na sua tela, 1-800-890-3005, você pode buscar um endereço aí no seu estado, na sua cidade. Se você conhece alguém que mora em qualquer parte do mundo, você pode fazer contato conosco, nós vamos dar um endereço que este trabalho também acontecerá lá nesse lugar, neste país, nesse estado, seja onde for. Nós queremos te ajudar e nós podemos te ajudar. Nós vamos ler os últimos nomes que temos para o momento da oração, pastor Alex. A Alissa, ela pede oração para libertação para ela e os filhos. E nós temos aqui também a Carla, que pede oração para a cura do filho dela. E nós temos aqui o Jackson, que vive uma vida atribulada
e diz que está sendo atormentado por espíritos malignos e pede ajuda, pede oração. Nós vamos orar por todos esses nomes agora e pode ter a certeza, o SOS espiritual está à sua disposição para que haja uma saída na sua vida. Bem, nós vamos chegando ao momento da prece, o momento da oração. Onde quer que você esteja, prepare o seu copo com água. É momento de oração. Vamos falar com Deus. É momento de oração. Levante-se do seu lugar. Sim, você. Vá agora e pegue um copo com água. Em instantes, vamos orar. Vamos falar com Deus. Poderoso Deus, em nome de Jesus, diante do teu nome, da tua presença, nós estamos a apresentar a ti um número imenso de pessoas que estão desesperadas. Pessoas, meu Deus, que já bateram em tantas portas, já foram em tantos lugares, não conseguiram nada. Meu Pai, eu peço que o teu poder venha agora de encontro a esta pessoa que está pensando em se matar, que está olhando para si mesmo e dizendo, eu não quero mais viver, minha vida não tem sentido. Meu Pai, nesse momento, faz o teu poder entrar no interior desta pessoa, no mais profundo desta criatura, e levantá-la dessa condição que ela se encontra agora, e mostrar para esta pessoa que tem jeito, que é possível, e a fé traz essa possibilidade. Nós determinamos, em nome de Jesus, que esta água seja um remédio espiritual. Sim, uma vez espiritual, ele atinge a alma e venha trazer pelo menos um pouco de paz e tranquilidade a esta pessoa. Nós abençoamos e consagramos em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Escuta-me, Senhor, e responde minha oração. Eu só confio em ti. Livra-me do mal, por amor do teu nome, minha rocha e fortaleza. Graças a Deus, beba do seu copo com água, seja livre, seja forte. Pastor Alex, todos que nos estiveram conosco, tiveram oportunidade, agora está na mão dessa pessoa. Toma decisão hoje, amigo, amiga, não espere para amanhã. Aproveita hoje esta chance. Bem, nós terminamos o nosso programa por aqui. Deus te abençoe e te ilumine. Até a próxima. A Universal está em mais de 170 países. São milhares de templos espalhados pelo mundo. Estas portas se abrem diariamente para levar a palavra de Deus e tem sido, ao longo dos anos, um verdadeiro pronto-socorro espiritual para os aflitos, desacreditados, doentes, endividados e para pessoas com tantos outros tipos de problemas. Em cada localidade, em cada porta aberta, vidas têm sido transformadas através da fé. Você também pode ter uma experiência com Deus e transformar totalmente a sua vida. Localize um templo da Universal mais próximo de você através do site. Ou baixe o aplicativo da Universal e clique no botão Endereços. Você terá acesso aos endereços das sedes nacionais e estaduais ou de qualquer templo próximo a você. Universal, onde uma nova vida espera por você.